Declaração. Pudesse não haver a mínima razão para te amar assim perdidamente como te amo. Sempre diria, sempre e em qualquer parte, que o não haver razão para este amor seria já razão bastante para amar-te. Poemário. Divulgação de poetas açorianos. Bom dia, Luís Costa. Bom dia, Odélia. Acabámos então de ouvir o poema Declaração de Norberto Ávila, que infelizmente hoje terá alguma triste notícia, que segundo as informações de hoje da agência Lusa, faleceu em Lisboa com 85 anos o dramaturgo, romancista e poeta Norberto Ávila, natural da Ilha Terceira, revelou hoje o presidente da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia. Era um dramaturgo esquecido nos Açores, mas homenageado no mundo em várias línguas. As suas peças foram representadas em vários países, destacou a agência Lusa Cris Cristelo. Norberto Ávila nasceu em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, a 9 de setembro de 1936 e, de acordo com o presidente da Associação Internacional de Colóquios da Lusofonia, morreu na semana passada. De 1963 a 1965, frequentou em Paris a Universidade do Teatro das Nações. Criou e dirigiu a revista Teatro em Movimento, em Lisboa, de 73 a 75. Segundo informação disponibilizada, chefiou durante 4 anos a divisão de teatro da Secretaria de Estado da Cultura, cargo que abandonou em 1978, a fim de dedicar-se mais intensamente ao seu trabalho de dramaturgo. Conjugando um sentido de representação teatral enquanto ato, ao mesmo tempo lúdico e interveniente, foi distinguido com o prémio comemorativo do 50º da Sociedade Portuguesa de Autores, atribuído a As Cadeiras Celestes, e com o prémio da Associação Portuguesa de Escritores em 1987 para a peça Florância ou a Perfeita Felicidade. Pode ler-se na sua entrada da Infopédia. Traduziu obras de Jean Caux, Shakespeare, Tennessee Williams, Arthur Miller, entre muitos outros. Dirigiu para a RTP, a partir de novembro de 1981, a série de programas quinzenais dedicados à atividade teatral portuguesa com o título de Fila 1. As suas obras dramáticas, maioritariamente reunidas na coletânea Algum Teatro, 20 peças em 4 volumes, editadas pela imprensa nacional Casa da Moeda, têm sido representadas em diversos países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Coreia do Sul, Eslovénia, Espanha, França, Holanda, Itália, Portugal, República Checa, Roménia, Sérvia e Suíça. Hoje trago também Adelaide Sodré, nascida na cidade de Angra do Heroísmo, a 17 de maio de 1903. Foi funcionária da Caixa Económica de Montepio Terceirense, compunha versos de cuidada forma literária à moda dos parnasianos e de grande emotividade lírica. Parnasiano é uma escola literária, um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo, do realismo-naturalismo. Um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Sua literatura é escrita em soneto. Em 1928, foi para a Madeira, já com a intenção de ingressar na vida religiosa, e começou a trabalhar no Hospício Dona Maria Amélia, sob a direção das Irmãs Vicentinas. Daí, partiu para Paris, onde professou na casa-mãe, dedicando-se ao trabalho da enfermaria. Era uma inspirada poetisa que publicou em diversos jornais, mas nunca reuniu em livro a sua poesia. Foi premiada nos Jogos Florais da Câmara de Angra de 1924. Em 1937, Elmírio Mendes, seu amigo de juventude, reuniu num opúsculo 6 sonetos em sua homenagem. Monsenhor Machado Lourenço incluiu uma recolha de poesia de Adelaide Sodré no seu trabalho 3 Poetisas Angrenses. Faleceu em Paris em 1982. Trago também Florencio Terra, nascido na cidade da Horta a 18 de maio de 1858. Professor, jornalista e contista, estudou no Liceu da Horta e depois foi até Lisboa para fazer estudos superiores na Escola Politécnica, mas a morte inesperada do pai obrigou-o a voltar à Horta. Então, foi professor do Liceu desta cidade desde 1886, primeiro de Introdução à História Natural e depois de Matemática,
e mais tarde reitor interino e efetivo entre 1907 e 1919 e mais tarde depois em 1929. Como jornalista, colaborou assiduamente com quase todos os periódicos do seu tempo. Começou, tinha 18 anos, como redator do semanário literário A Pátria e continuou em O Atlântico, Grêmio Literário, O Telégrafo e também Correio da Horta, mas foi no diário O Açoriano, entre 1883 e 1896, e no semanário literário O Faialense, entre 1899 e 1902, que mais se evidenciou, recorrendo geralmente ao uso de pseudónimos como Ignotus, X, Ricardo, Reticências Cardo e também Máscara Verde. Também colaborou em periódicos do continente, como o Ocidente, Ilustração Portuguesa, Revista Ilustrada e na página literária de O Século. Aos 23 anos publicou o primeiro conto, A Varinha, no Grêmio Literário, mas, quando faleceu, a sua obra estava dispersa por jornais e revistas dos Açores e do continente. Entretanto, foram publicados contos e narrativas Natal Açoriano, Munhecas, Água de Verão e a antologia As Lapas, em 1988. Deixou também o romance O Enjeitado, em 1989. O drama Luísa foi representado no Teatro Faialense e em 1886, e também mais tarde a comédia Helena de Savignac, no mesmo palco, em 1888. Para Griafes, seu contemporâneo, a atividade mental de Florencio Terra inclina-se para o conto descritivo ou emotivo, uma tragédia por tempestuosas noites nas costas dos Açores, com o céu baixo e o perigo constante, ou as cenas de vida campestre com folguedos e risos de lábios vermelhos. Nesse género tão delicado, Florencio Terra é, indubitavelmente, o nosso primordial artista da pena. Cultor do conto idílico e prosador fluente, foi sempre destacado pelos críticos. Na Vida do Povo, do Faial e do Pico, encontrou temática para a sua obra ficcionista. Interessa lembrá-lo como individualidade de renome nas letras, digna de figurar na história da literatura portuguesa. Tentou o romance e o teatro, mas foi no conto que se impôs, como se pode verificar em Contos e Narrativas, que contém as suas melhores produções. Os seus contos, segundo Rosa, dentro dessa corrente, inspiram-se por norma em motivos campesinos, regionalistas, perpassa neles o povo com a sua alma bondosa e simples, os seus costumes, a sua existência plena de alegria ou de sofrimento. Alguns constituem perfeitos quadros da vida aldeã que deixam no espírito dos leitores uma viva sensação de paz campestre. Em A História de um Pequeno Trabalhador, o autor descreve um ambiente de trabalho e pobreza, de aflição e luto, um drama que nos emociona e confrage. Em Vingança, sentimos-nos chocados pela atitude indiferente do egoísmo e da injustiça perante a angústia dos que padecem inocentemente. Em novembro de 1987, por ocasião do 47º aniversário da sua morte, a Câmara Municipal da Horta homenageou descerrando uma fotografia sua no Salão Nobre dos Passos de Concelho e editando uma medalha. Mas muitos anos antes, em 1958, mais precisamente a 30 de abril, aquela mesma Câmara havia decidido atribuir o nome Jardim Florencio Terra ao então denominado Jardim. A mesma Câmara criou um prémio literário com o seu nome. Faleceu a 25 de novembro de 1941. A nível nacional, José Emílio Nelson, nascido em Espinho em 17 de maio de 1948, é um poeta, crítico e editor português e até à data de hoje publicou mais de 30 obras. Também Júlio Dantas, nascido em Lagos a 19 de maio de 1876, foi um escritor, médico, político e diplomata português que se distinguiu como um dos mais conhecidos intelectuais portugueses das primeiras décadas do século XX. Na sua atividade intelectual, foi um polígrafo cultivando os mais variados géneros literários, da poesia ao romance e ao jornalismo, mas foi como dramaturgo que ficou mais conhecido, em particular pela sua peça A Ceia dos Cardeais, em 1902, uma das mais populares produções teatrais portuguesas de sempre. Na política, foi deputado, ministro da Instrução Política e ministro dos Negócios Estrangeiros, terminando a sua carreira pública como embaixador de Portugal no Brasil.
considerado retrógrado por alguns intelectuais, como foi o caso de Almada Negreiros, que escreveu um manifesto anti-Dantas, muito polémico, conseguiu grajear durante a vida grande prestígio social e literário, prestígio que decaiu após a sua morte. Foi eleito sócio da Academia de Ciências de Lisboa em 1908, instituição a que presidiu a partir de 1922. Faleceu em Lisboa 25 de maio de 1962. Falei há pouco do Manifesto Anti-Dantas, que é um manifesto super conhecido. Basta, uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coito de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de zero. Abaixo a geração, morra o Dantas, morra Pinho. O Dantas é uma geração a cavalo. Os Dantas com uma geração a cavalo é um burro impotente. Uma geração com Dantas ao leme é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano, o Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintaxe, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo menos escrever, que é a única coisa que ele faz. Entre muito mais escrito por Almada Negreiros e não esquecer a brilhante interpretação de Mário Viegas, que mais tarde também adaptou para Manifesto Anti-Cavaco, a quando das eleições de 1995. E pronto, e hoje este poemário, tirando aquele amargo da notícia do falecimento de Norberto Ávila, tenho o tal gostinho especial de ser já 6 anos aqui no Rádio Clube de Angra, 6 anos de poetas e poemas açorianos semanalmente, ou pelo menos quase semanalmente, aqui na antena do Rádio Clube de Angra, 6 anos de aprendizagem de viagens pelas Ilhas dos Açores e pelo tempo, desde o século XVII até os dias de hoje. 6 anos num programa de rádio, numa rubrica, é muito tempo. E que venham outros, muitos outros. Com tanta gente que já falei, com quem já privei, graças ao poemário, chegou uma altura que eu lembro-me sempre disso. Eu fui buscar um livro à biblioteca, tinha o nome da poetisa, tinha a ilha, não tinha dados de nada, de nascimentos, nada. E eu telefonei para a Câmara Municipal da ilha, para a cidade, mandaram-me para a biblioteca, da biblioteca disseram-me que conheciam a mãe, mandaram-me falar com a mãe e esse trabalho de pesquisa é muito interessante e é muito enriquecedor, e graças ao poemário eu descobri muito, mas muito, e viajei mesmo muito pelas 9 Ilhas dos Açores. Sem dúvida nenhuma, e esse entusiasmo que seja então contagiante também para quem nos ouve, porque é falar de coisas bonitas e daquilo que é nosso, é Exatamente. O que eu costumo sempre dizer. E temos que preservar e lembrar sempre aquilo que é nosso. É, sem dúvida nenhuma, poemário, ainda bem às terças-feiras, praticamente todas está aqui presente no Manhãs do Rádio Clube de Angra. Muito obrigada por isso, muitos parabéns. Foi precisamente no dia de ontem que foi a passagem dos 6 anos. Que fez os 6 anos. Eu lembro-me, eu fui convidado na altura, a Tatiana Urique fazia o programa Música com Elas, que era das duplas de DJs, e na altura a dupla convidada, Marta Costa e Sandra Costa, que vêm a ser minhas irmãs. Só por acaso. Só por acaso. Podiam trazer um convidado, então convidaram-me a mim para cá estar. Nesse mesmo ano já tinha estado a 13 de fevereiro a fazer com a Tatiana um programa de manhã, porque ela desafiou os ouvintes a virem à rádio pelo Dia Internacional da Rádio. Da rádio, precisamente tu vieste, aceitaste o desafio. Fazer o programa, passei de estar sentado no lado do convidado para estar atrás da mesa e a pôr o som e a ver como é que funcionava e a partir daí rádio. Nunca mais deixaste de gostar nunca mais. Já o bichinho da rádio já vem desde muito, desde a altura da escola, em que participei na Rádio Escola. Ora, aí está. E desde aí ficou. Mais tarde também tive noutra rádio durante 2 anos, a convite de um amigo meu, a fazer um programa de metal. Que é o que tu gostas, e vem já a seguir os Metallica, já mesmo para ti, estão aqui prontinhos para começarem a atuar com a orquestra sinfónica. Isto não é para todos, é só para quem merece, e tu mereces muito, porque a tua voz é excelente, e é isso que a gente comentava também. Os estagiários estão aí e eu tenho sempre vontade de contagiar também as gerações mais novas para esta beleza que é fazer rádio e que é ser
criativo, a criar coisas, porque os computadores criam tantas coisas, mas são tão impessoais, não é? E nós aqui temos a oportunidade de fazer as coisas com o fator humano. Eu muitas vezes estou em casa a preparar e a criar o poemário, chego aqui e não digo metade das coisas que vou dizendo, mas quase metade das coisas que vou acrescentando são coisas que, entretanto, surgem em conversa ou contigo, ou com o Pedro, ou com o Luís, ou com quem for, que me fazem lembrar alguma coisa que posso depois encaixar aqui. Lá está, então, é o cariz humano nas coisas. As linhas que eu trago é uma linha padrão para me guiar, e depois aquilo vou acrescentando à medida que deixar que o coração falar, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e é disso que nós nos orgulhamos, e ainda bem. Então ficamos aqui com o encontro marcado para de hoje 8 dias, faltando ainda fazer referência às formas diversas em que podem ouvir. Já sabe, pode seguir o Poemário pelas redes sociais, facebook.com/poemário-rca, e pelo Instagram Luigi_de Pádua. Poderá seguir também o Facebook e o Instagram do Rádio Clube de Angra, e se ainda não segue a página do Rádio Clube de Angra do YouTube, pode seguir, basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, temos o meu canal, com a nossa rádio também fazer parte da listagem. O Poemário também agora passa nas madrugadas de sexta-feira, mais precisamente às 4 da manhã. Ora, está. Poderá ouvir também lá o nosso poemário. Nas comunidades de imigrantes, ainda ontem estivemos aqui com representantes dos órgãos de comunicação social, e o que eles prezam, na página do Facebook, o que eles prezam, os conteúdos açorianos para as rádios deles. Eles pedem mais, prezam e pedem mais coisas nossas para que eles lá possam ouvir, e portanto é esse o contributo que nós dia a dia estamos a tentar dar também para as comunidades. Estou disponível para recitar poesia açoriana para as comunidades. Portanto, é só endereçar a convite. Mas recitas aqui, nós mandamos para lá, passagem de avião, ainda não sei. Pronto. Fazer uma tour. Uma tour. Poemário. Fica aqui o desafio. Os nossos amigos diretores dos órgãos de comunicação social ainda estão cá até ao próximo dia 20 na região Açores, e portanto, se estiverem a ouvir o Luís, ele está disponível para fazer uma viagem até a América ou Canadá, que era o caso. Por hoje ficamos então por aqui. Se não viajares, até para a semana, então, Luís. Até para a semana, mas calma, ainda não peço acabou. Imensa desculpa, eu hoje com a morte, a notícia da morte fico assim meio... Falta-nos o poema da Adelaide Sodré. Pois falta, quer dizer, é tal cereja. Intitulado O Tédio. Ora aí, vamos então ao tédio. Passo os olhos apenas pelos jornais. Percorro vagamente a ilustração. Em nada me ficou presa a atenção, só política e crónicas banais. Vou ler o Ardel, das sugestões morais, da feminina e fútil emoção. Mas não me interessa. Olha, talvez Wilde, então, paradoxos vibrantes, musicais. É perverso. Não quero, vou sair. Afinal, é forçoso desistir porque é já tarde e chove. Que arrelia. Sento-me à secretária. Que fazer? E o busto do Essa, vendo-me a escrever, tem ritos de esplêndida ironia. Lindíssimo, lindíssimo. Recorda-me só a autora? Adelaide Sodré. Muito bem. Foi então desta forma, com chave de ouro, que fechamos o poemário de hoje. Até de hoje 8 dias. Até de hoje 8 dias. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.